Salmos, né? É interessante até que a gente em casa reze com os salmos. Pega a Bíblia, pega o salmo, ou do dia mesmo, quem tem a liturgia, outro salmo, e possa ler ele, né? Meditar o que ele está dizendo. Porque são canções que o povo de Deus fez lá no Antigo Testamento, ou louvando a Deus, ou pedindo o seu perdão. Né? Também tem os salmos que pedem o perdão de Deus. Mas hoje, irmãos e irmãs, a igreja celebra, né, a solenidade, quer dizer, hoje é um dia especial de festa, solenidade, de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É também o fechamento do ano litúrgico, né, o ano litúrgico, que é diferente do ano civil. No ano civil, ele começa nas primeiras horas de 1º de janeiro, né? E vai até 31 de dezembro à meia-noite. E aí, assim, tem muitas pessoas, né, que tem superstição, tem crendice de um jeito e de outro, né? Eu fico feliz porque a matriz fica lotada, né? Graças a Deus. E fico triste porque tem uns que só vão nessa missa. Infelizmente. Deveria ir mais, né? Mas assim, eu como não tenho muita preocupação de superstição, eu rezo logo, tendo que eu passo a dormir, sabe? Eu não tenho essa preocupação. Porque é mais uma questão de festa, né? Que o povo inventa para fazer aquela comemoração, também não tem problema. Mas que a gente lembre de ir, né? Mais vezes durante o ano. Não somente na passagem para pedir um ano com isso, com aquilo, e aí não vai mais à procura de Deus, né? Mas o ano da igreja é diferente. Ele começa com o advento, no caso no próximo domingo, de hoje a 8, e se encerra hoje com Cristo Rei. Ele, o ano litúrgico, é uma forma de organizar toda a parte bíblica da igreja, de forma que nós, os cristãos, possamos conhecer toda a mensagem, pelo menos dos evangelhos, durante 3 anos. Sendo assim, se a gente for à igreja todo domingo, durante 3 anos seguidos, né, nós vamos ter um conhecimento total da mensagem bíblica, dos evangelhos, pelo menos, que é a parte mais importante da Bíblia. E aí eles dividem, assim, quem tem a liturgia sabe. Tem o ano A, ano B e ano C, que é de acordo com o evangelho. Esse ano foi o ano C, então o evangelho que foi escolhido, né, que é escolhido é o evangelho de Lucas. Domingo nós começamos o ano A, aí é o evangelho de São Mateus, e assim vai. Aí no B, São Marcos e São João, ele é usado nos 3 anos, porque tem passagens que não tem nos outros. Sendo assim, 3 anos, nós conhecemos toda a mensagem das Sagradas Escrituras. É uma forma também de tornar a igreja unida em todo o mundo. Esta humilde, mas rica celebração aqui é a mesma que está sendo feita lá em Roma, na Basílica de São Pedro. É a mesma das catedrais mais luxuosas que existem no mundo. É a mesma primeira leitura, é o mesmo evangelho, são as mesmas orações, graças ao ano litúrgico da igreja, né? Inclusive utiliza as cores, né? Hoje a cor é branca por conta da solenidade e assim vai seguindo a cada etapa. E aí o que nós aprendemos com o ano litúrgico? Primeiro que ele não tem começo e fim, mas ele é um ciclo, né? Se pegar até na internet, em um livro aí e tal, nós vamos ver que ele é um círculo, para dizer que ele termina, mas imediatamente já começa o outro, ele não tem fim, porque a nossa vida cristã ela não tem fim. Alguns consideram que a morte é o fim, mas para os cristãos de fé sabe que não. A morte é só uma porta que nós vamos passar e continuar eternamente esse nosso encontro com Deus, o reino de Deus que já começou aqui e agora, e nós já estamos nele, com a graça dele. Não porque a gente mereça, mas porque Ele quer nos conceder essa graça. Diz a segunda leitura que nós ouvimos, de São Paulo aos Colossenses. Diz isso, que nós fomos introduzidos na luz, no reino de Cristo.
Esse reino que nós fazemos parte, desde o dia em que fomos batizados. Nós já entramos no reino de Deus. E é interessante também pensar, o ano litúrgico, ele começa com a preparação para o nascimento, é o advento, a partir do domingo, mas ele termina comemorando que Jesus é o Rei, Rei do universo, Rei da nossa vida, para nos ensinar que, no fim de tudo, quem vence é Jesus Cristo. No fim de tudo, em nossa vida, nas dificuldades, nos planos, em tudo, Jesus é quem tem a primazia, o poder e a última palavra. Não é o médico, não são as pessoas, não somos nós, é Ele. Jesus é quem é o Rei e é o Senhor. E esta é a verdade que a gente acredita e busca colocar em prática. Pelo povo como rei. Nós sabemos que no Antigo Testamento houveram 3 reis, né? Foi o rei Saul, Davi e Salomão. O rei Saul começou até um rei bom, porque ele temia a Deus. Depois ele desobedeceu a Deus e fez um péssimo governo, reinado. O povo sofreu muito, porque ele se desviou dos caminhos de Deus. Já Davi não. Davi foi um rei muito bom. Já começou humilde, né? Porque Davi era um garoto, um adolescente. Tem toda aquela história que nós conhecemos, onde ele foi escolhido por Deus para vencer o gigante Golias. E o povo ungiu o rei de Israel. E diz a primeira leitura que todos foram ao encontro de Davi. Aqui já é uma preparação do que seria o reino definitivo de Jesus Cristo. Davi foi um bom rei, mas Jesus é o rei por completo. Jesus reúne a todos agora. Todos podem fazer parte de seu reino, desde que tenha uma coisa, só uma coisa para fazer parte do reino de Jesus, que é querer seguir a Ele, né? Tem que ter abertura de coração. Eu quero seguir Jesus Cristo. E aí eu começo a fazer parte do seu reino. No Santo Evangelho nós ouvimos esse recorte do momento da paixão. Jesus está na cruz e tem esta conversa, né, entre os 2 crucificados, que eram 2 criminosos que conversavam. E estavam fazendo uma espécie de fofoca, né? Descobriram, quem está aqui no meio, né, era aquele que o povo aclamava, o Messias, o Salvador. Um tem a atitude boa de se arrepender, né? Pede, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o outro fica acusando, dizendo, nós estamos aqui, em outras palavras, né? Nós já estamos condenados mesmo, para quê, né? E não acredita mais nessa salvação que Jesus pode oferecer. Aqui nós aprendemos que o reino de Jesus não é igual aos reinos humanos. Tem até algumas ilustrações que mostram hoje Jesus sentado no trono, né, com a coroa, com o cetro de rei, com roupas luxuosas. Mas esta não é a demonstração do reino de Jesus. O reinado de Jesus é demonstrado lá, na cruz. Ali está o trono dele. A cruz, que era lugar de sofrimento, de humilhação. Ali Jesus se sentou, foi pregado para reinar. Em cima tinha, né, aquela placa, este é o rei dos judeus. Foi pregado para zombarem de Jesus. Mas ali nós temos um grande ensinamento. Jesus reina da cruz, para mostrar que o seu reino é diferente do reino que os humanos constroem, né? Nós sabemos, hoje não, que hoje não, ainda existe rei hoje em dia, mas não é como no passado, né? Alguns países ainda têm reis, mas se a gente pensar no passado, os reis eram ricos, tinham inúmeros servos para fazer suas vontades, né? Tinham muitas riquezas, muito luxo. Jesus não é esse tipo de rei. É tanto que muitos no seu tempo até pensavam que ele ia ser esse rei. Chega um momento que 2 discípulos vão pedir. Chamam Jesus à parte e dizem, Senhor,
deixa a gente sentar ao seu lado, no seu reino, pensando que Jesus seria um rei humano, de glória, de luxo, de riqueza. Não, é ao contrário. O reino de Jesus, ele já começa a ensinar desde a quinta-feira, quando ele lava os pés dos discípulos, mostrando que o reino dele é o reino do serviço, é o reino da humildade, é o reino do perdão. No Evangelho, Jesus não diz nada a esse bandido. Quantos crimes, né? Que até nós conhecemos por São Dimas, né? Que é o bom ladrão. Quantos crimes esse bandido cometeu em sua época para ser condenado à pena de morte? Mas Jesus não jogou na cara. Jesus o perdoa e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para dizer que o reino dele é o reino do perdão, é o reino do amor, é o reino do acolhimento. E nós, que estamos nesse reino, o que é que nós temos vivido no nosso dia a dia? Se nós queremos estar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos aprender dele a viver o perdão, a paz, o amor ao próximo, a Deus primeiramente, né? E ao próximo como a nós mesmos. Aí sim, o reino de Deus vai acontecer. Aí Jesus vai reinar. E vai reinar em todo lugar. Não só na minha vida, mas também na vida do meu irmão. Que Jesus realmente possa reinar nesse mundo. Jesus ainda não reina nesse mundo. Porque se ele reinasse, a gente não tinha violência, a gente não tinha maldade e tantas coisas ruins que existem. Jesus ainda precisa reinar. E ele vai chegando aos poucos, através de nós, que fazemos parte desse reino. Toda vez que a gente pratica aquilo que Jesus nos ensinou, o reino dele vai se instaurando, vai crescendo no nosso meio. E aí nós vamos nos tornando pessoas felizes. Ao lembrar que Jesus é o rei, lembremos, Jesus é o rei, mas não aquele rei do luxo, da vaidade, mas é o rei da humildade, é o rei da cruz. É de lá que ele reina, mostrando que é necessário servir uns aos outros com humildade e com verdade, não para se aproveitar de nada. Se a gente faz uma ação boa para se aproveitar, para tentar mostrar que somos bons, então já perdemos o nosso tempo. E aí acabamos pecando. São Paulo vai lembrar, na segunda leitura que nós ouvimos, aos Colossenses, que Jesus tem a primazia. E foi por conta da sua entrega que ele tornou-se a cabeça. Jesus é a cabeça. Vamos pensar no corpo. Jesus é a cabeça. E o restante do corpo, quem é? Quem somos? Nós. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, é a parte principal, que leva, que conduz, que pensa. Mas nós somos o corpo de Cristo. Por isso que nós precisamos nos esforçar para colocar em prática o que ele nos ensina, para que aí sim o reino dele vá acontecendo cada vez mais. Por isso que nós temos também responsabilidade no reino de Deus, né? Não é apenas nos usufruir de alguma coisa e abandonar. Não. É necessário o comprometimento, o engajamento neste reino de amor e de paz. Que assim seja em nossa vida e em nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, professemos a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.